Imagine acordar amanhã e descobrir que o seu patrimônio mais seguro, aquele que você levou décadas para construir, não pertence mais a você, mas sim a uma causa maior que você nunca assinou. O que você faria se soubesse que, enquanto você dorme, novos decretos estão sendo redigidos para transformar sua propriedade privada em um ativo de interesse estatal, sob o pretexto de emergência climática? A confiscação verde não é uma teoria da conspiração para o futuro. Ela é a atualização de um software de controle que governos vêm testando há 2000 anos. E agora, os códigos acabaram de ser liberados. Antes de mergulharmos no abismo de como o Brasil se tornou o laboratório perfeito para essa nova ordem, eu preciso que você tome uma decisão. Você quer continuar acreditando no teatro da estabilidade ou está pronto para ver as engrenagens que realmente movem o mundo? Se você busca a verdade que os grandes jornais não podem contar, inscreva-se agora e ative as notificações. Porque o que eu vou revelar nos próximos minutos pode ser a única barreira entre a sua liberdade e a sua completa dependência do sistema. A história nos ensina que toda grande transferência de riqueza começa com uma palavra bonita. Em Roma, era a Pax Romana, que justificava o confisco de colheitas e a desvalorização da moeda. No Brasil de 1990, foi a estabilidade econômica que serviu de capa para o bloqueio das cadernetas de poupança, deixando milhões de brasileiros sem acesso ao próprio suor da noite para o dia. Hoje, o rótulo é sustentabilidade e crédito verde. Mas, se você olhar por baixo da embalagem, verá o mesmo mecanismo de captura de ativos que destruiu impérios. O que está acontecendo agora é uma manobra cirúrgica. A criação de leis que permitem a apreensão de terras e bens sob a alegação de não conformidade ambiental ou uso social ineficiente. No contexto brasileiro, onde a insegurança jurídica é a regra e não a exceção, isso se torna uma arma de destruição em massa da classe média. Você acredita que seu dinheiro no banco ou seu imóvel com escritura são invioláveis? Os mesmos bancos centrais que imprimem trilhões e geram inflação, o imposto silencioso que corrói seu poder de compra enquanto você trabalha, agora estão desenhando o sistema de moedas digitais, o Real Digital ou Drex. Isso não é apenas tecnologia, é a infraestrutura final para essa confiscação programável. Imagine um dinheiro que tem data de validade ou que só pode ser gasto em produtos aprovados. Se você não se adequar às novas regras da confiscação verde, o sistema simplesmente corta o seu acesso. O Brasil, com sua vasta biodiversidade e pressão internacional, é o alvo número 1. Nossas terras não são mais vistas como fonte de alimento, mas como garantias para dívidas globais que o governo nunca pretende pagar. O padrão é claro. Primeiro eles criam a crise, depois eles oferecem a solução que custa a sua liberdade. A dívida sempre foi o produto mais lucrativo da história, mas o crédito verde é a sua evolução definitiva. Ele não prende apenas o indivíduo, ele prende nações inteiras a agendas que ignoram a soberania local. Quando o governo autoriza a apreensão de ativos em nome de metas globais, ele está admitindo que a sua propriedade é apenas um empréstimo temporário. O brasileiro já viveu o trauma do confisco uma vez, e o instinto de sobrevivência nos diz que algo está errado novamente. A diferença é que desta vez não haverá fila no banco para reclamar, pois tudo será feito de forma digital, algorítmica e sob aplausos de quem acredita estar salvando o planeta. A verdadeira riqueza não é o que o governo diz que você tem, mas o que você consegue proteger fora do alcance das canetadas de Brasília e das diretrizes de Davos. Para entender como chegamos ao ponto onde a apreensão de bens se torna legalmente aceitável, precisamos analisar a anatomia do medo. Governos não confiscam bens quando estão fortes. Eles confiscam quando o sistema de dívidas que criaram está prestes a implodir. O Brasil é um estudo de caso fascinante de resiliência e, ao mesmo tempo, de vulnerabilidade extrema. Somos um povo que aprendeu a sobreviver à hiperinflação dos anos 80, trocando moedas como quem troca de roupa, mas essa mesma habilidade de adaptação nos tornou, por vezes, complacentes com abusos de poder. A nova confiscação verde utiliza essa complacência ao introduzir regulamentações que parecem distantes, mas que afetam diretamente o seu CPF. Pense nas recentes decisões judiciais e legislativas sobre o marco temporal e as áreas de proteção. Independentemente do mérito ambiental, o precedente que está sendo criado é o de que a propriedade privada é secundária à interpretação do Estado sobre o bem comum. No passado, se um governo quisesse sua terra, ele precisava enviar soldados. Hoje ele envia uma notificação digital, invalidando sua certidão negativa de débitos ambientais, tornando seu imóvel invendável e, eventualmente, passível de retomada. É uma expropriação silenciosa, sem o barulho dos tanques, mas com o peso total da caneta. O sistema financeiro brasileiro,
um dos mais avançados e centralizados do mundo, é o braço direito dessa operação. O Pix e o Drex não são apenas conveniências. São janelas de visibilidade total sobre cada centavo que você movimenta. A estratégia de Machine Learning social aplicada pelas elites consiste em testar a resistência da população com pequenos abusos. Primeiro, aumentam-se as taxas sob o nome de contribuições solidárias. Depois, criam-se restrições de crédito para quem não possui um score de sustentabilidade adequado. Por fim, autoriza-se a apreensão de ativos para cobrir déficits que o próprio governo gerou com gastos irresponsáveis. O Brasil já viu esse filme. Vimos o dinheiro ser trocado de mãos, enquanto o cidadão comum era orientado a apertar os cintos. O que torna a situação atual mais perigosa é a coordenação global. Não é mais apenas uma decisão interna. É uma exigência de credores internacionais que veem no território brasileiro a garantia real para a montanha de dívida global que não tem mais para onde crescer. Quando o governo fala em ajuste fiscal verde, ele está falando em extrair mais do seu futuro para pagar os juros de um passado que você não aproveitou. A dívida pública brasileira é uma corrente que puxa todos para baixo, e a única forma de mantê-la é criando novos mecanismos de captura. A autorização para apreensões, disfarçada de conformidade climática, é o checkmate. Ela permite que o Estado escolha quem prospera e quem perde tudo, com base em critérios subjetivos. Se você é um produtor rural, um empresário ou apenas alguém que conseguiu poupar um pouco de capital, você está no radar. A lição de Roma e da França revolucionária é a mesma. Quando o papel moeda perde o sentido e as promessas do governo evaporam, eles sempre voltam os olhos para o que é tangível. Sua terra, seu ouro, seu trabalho. E no Brasil, a estrutura para essa coleta final já está montada e operacional. Estamos chegando ao momento em que a ilusão de estabilidade financeira se desfaz por completo. O que sobrevive quando o sistema decide que o seu patrimônio é necessário para a salvação? Coletiva. A história mostra que em todos os colapsos, desde o Império Bizantino até as crises modernas na Argentina e no Líbano, os sobreviventes não foram aqueles que mais confiaram nas instituições, mas aqueles que duvidaram primeiro e agiram com antecedência. A confiscação verde é o nome moderno para um reset de dívidas que se tornou impagáveis. Ao autorizar a apreensão de bens, o sistema está admitindo falência. Ele não busca mais o seu apoio através de impostos, ele busca a sua submissão através do medo da perda total. Para o brasileiro médio, o desafio é duplo. Além de enfrentar a instabilidade histórica da nossa economia, agora precisamos lidar com uma agenda que pretende precificar até o ar que respiramos. A tokenização de ativos reais, que está sendo promovida como a grande inovação do mercado financeiro, é, na verdade, a ferramenta perfeita para a fragmentação e confiscação. Se sua propriedade está em um blockchain controlado pelo Estado, ela pode ser congelada com um clique. Não haverá mais a necessidade de oficiais de justiça batendo à sua porta. O sistema simplesmente desliga a sua capacidade de transacionar aquele bem. Este é o futuro que eles acabaram de autorizar. E a pergunta que fica é: você está construindo sua vida sobre areia movediça digital ou em terreno sólido? A verdadeira proteção neste cenário de confiscação verde exige uma mudança radical de mentalidade. Você precisa parar de ver o dinheiro como um fim em si mesmo e começar a vê-lo como o que ele realmente é no sistema atual. Uma promessa de terceiros que pode ser quebrada a qualquer momento. A riqueza real reside em ativos que o governo não pode imprimir, não pode rastrear facilmente e, acima de tudo, não pode confiscar sem um custo físico imenso. Conhecimento técnico. Terras produtivas, com soberania de recursos metais preciosos e a capacidade de operar fora da rede centralizada, são as únicas moedas que manterão seu valor, quando a moeda verde, oficial, se tornar apenas um instrumento de controle social. O sistema quer que você seja um poupador passivo, esperando pela próxima crise para ser sacrificado. A história exige que você seja um construtor ativo. O tempo da dúvida acabou. As leis foram assinadas, os sistemas digitais estão em fase de teste final e a narrativa de emergência já domina todos os canais de comunicação. O Brasil está no centro dessa tempestade e os próximos anos definirão quem sairá desse ciclo com autonomia e quem será reduzido a um dependente do Estado. Se você chegou até aqui, você já possui uma vantagem injusta sobre 99% da população. Você agora enxerga a armadilha. Não deixe que este conhecimento seja apenas uma curiosidade. Transforme-o em ação. O sistema conta com a sua inércia para prosperar. Antes de encerrarmos este mapa da sobrevivência, eu quero saber de você nos comentários. Qual é a sua linha vermelha? Até onde você vai permitir que o Estado avance sobre a sua vida antes de você dizer basta?
Se este conteúdo abriu seus olhos para a riqueza oculta e os perigos reais da nossa economia, compartilhe-o com alguém que você quer ver protegido. O futuro pertence aos que se preparam, enquanto os outros apenas esperam. O colapso é a regra, a preparação é a sua única liberdade.